como vocês estão? Que a graça e a benevolência do nosso Criador, do nosso Salvador esteja contigo, conosco nessa nova semana. Mais uma semana está aí diante dos nossos olhos para que nós possamos ser guiados, alimentados espiritualmente pela palavra do nosso Criador, do nosso resgatador Yahshua Mashiach. Yahshua vive, Yahshua reina, Yahshua governa. Pai, em nome de Yahshua Mashiach, repreenda todo o espírito da contrariedade, tudo que vier em oposição às nossas vidas durante essa semana, que seja cancelado, anulado pelo poder e autoridade, em nome de Yahshua Mashiach. Repreendemos e cancelamos, anulamos, desfazemos toda obra contrária contra as nossas vidas, toda invocação contra as nossas vidas seja repreendida e cancelada pelo poder e autoridade, em nome de Yahshua Mashiach. Nós anulamos e desfazemos e determinamos, decretamos desfeito toda obra contrária, tudo aquilo que for lançado contra as nossas vidas, for lançado ao vento, toda invocação contrária, toda reza repetida, toda palavra de praga, de maldição, tudo aquilo que for lançado ao ar, tudo aquilo que for feito nas encruzilhadas, nas matas virgens, nas cachoeiras, nos rios, tudo aquilo que for feito no oculto, no escondido, toda feitiçaria, bruxaria, magia contra as nossas vidas, nós decretamos anulado e cancelado durante essa semana. É pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach que nós repreendemos a inveja. Recue agora a inveja, recue agora o olho de maldade, recue agora o espírito da oposição, o espírito da resistência. Nós te repreendemos pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Haja visto que Yahshua nos deu poder e autoridade para pisar em cobras e escorpiões. Nós pisamos nessa semana no mal, nós pisamos na doença, nós pisamos nas injustiças, nós pisamos na oposição, nós pisamos na resistência contra a verdade, na resistência contra o certo. Sim, porque Yahshua nos chamou para a luz, e Yahshua nos chama para servir a luz e não as trevas. Você hoje, você nessa semana está sendo convidado para servir a luz, servir ao próprio Criador, ao próprio resgatador. A resposta, a decisão está nas suas mãos. Quem você serve? Quem você serve? Quem que você vai decida. Eu não posso decidir por você, mas a decisão é única e exclusiva sua. Decida servir a luz. Haja luz pela palavra, o nosso Criador Yahweh dos Exércitos disse: haja luz e houve luz. Que haja luz na sua casa, haja luz no seu trabalho, haja luz nas suas finanças, haja luz na sua vida espiritual, haja luz da sua família, na sua parentela, aonde quer que você vá, com quem quer que você fale, que a presença do nosso Criador, do nosso irmão resgatador, do nosso irmão Salvador venha resplandecer. Resplandeça a glória dele sobre ti, resplandeça a luz dele sobre ti. Ninguém segura uma igreja de jejum e oração e palavra, porque a Bíblia é sagrada. Se você ora, se você jejue, se você medite na palavra do Criador, que é a palavra que dá vida, a palavra ela vivifica nossas vidas. Se você jejua, se você ora, se você clama, se você medita na palavra do Criador, ninguém pode segurar. Então, querido, Yahshua, ele venceu o diabo em 3 esferas. Ele venceu o diabo no deserto, ele ficou 40 dias, 40 noites jejuando. A hora que ele teve fome, ele foi tentado pelo diabo, ele sentiu fome. Sabe o que Yahshua diz? Pelo poder da palavra, Yahshua repreendeu o diabo. Ele diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do próprio Criador. Então nós temos que repreender, querido. Nós temos que alimentar o nosso espírito mais do que a nossa carne, porque é uma luta. A carne fica brigando com o espírito. Então nós temos que alimentar para que nós também sejamos vencedores, assim como o Yahshua fez. Yahshua, ele teve ele venceu através da sua carne toda flagelada, toda machucada. Ele sofreu na pele as consequências de todo o mal. Ele venceu, ele suportou, ele foi rasgado, ultrajado pelas suas pisaduras. Nós fomos curados, nós fomos livres. Queridos, essa é a segunda forma de vencer. E pela terceira vez ele foi lá no inferno, entrou nas trevas, no lugar na escuridão, foi lá, fechou a porta do inferno e fechou aquele portal do inferno para abrir uma nova porta, que é a porta do perdão à humanidade. A humanidade, através de Yahshua, indo no inferno, pegando a chave da morte, ele morreu, ressuscitou para que hoje você abrisse uma nova porta, um novo portal para as nossas vidas, de vida, de salvação, de libertação, de perdão. Ele perdoou a humanidade. Haja visto que há anos atrás, Judas
Judas foi o traidor do nosso Salvador, do nosso resgatador. Ele traiu o nosso Salvador com um beijo. Judas foi falso, Judas foi fingido. Judas estava perto dele o tempo inteiro. E na hora H, Judas foi lá e entregou. Se Judas soubesse que ali haveria salvação para ele, mesmo ele traindo o nosso Salvador, o nosso resgatador, que ele ainda teria chance. Se ele soubesse, talvez o final de Judas seria diferente. Então hoje, eu e você, nós temos consciência. Nós podemos errar. Errar é humano. Persistir no erro é burrice, querido. Persistir no erro é burrice. Então vamos orar, vamos pedir o Criador que tira toda a burrice da nossa mente. Tudo que nós fizemos de errado, que trouxe consequências e que pode trazer consequências gravíssimas para a nossa vida espiritual, para a nossa vida natural, para a nossa vida sentimental, familiar, financeira, espiritual, em todas as esferas. Errar é humano, persistir no erro que não é burrice. Então nós não devemos persistir nos mesmos erros. Se nós erramos, nós temos a chance de corrigir os nossos erros. Então, em nome de Yahshua Mashiach, eu repreendo pelo poder e autoridade, em nome de Yahshua Mashiach, toda a timóia de Lúcifer contra a igreja do Mashiach. Eu repreendo porque ele me deu poder e autoridade para pisar em cobras e escorpiões. Ele disse: você crê? Eu creio, Pai. Eu creio, Yahshua, em ti. Você tem poder para fazer muito mais do que eu fiz aqui na terra. Então ele deu esse poder, ele deu essa legalidade para mim e para você. E vamos usá-la contra o mal. Nós vamos repreender o mal, porque Yahshua, ele abriu um portal para nós. Um portal de salvação, uma porta que perdoou a humanidade por todos os erros. Ele disse, ele intercedeu para aqueles malfeitores, para aqueles fariseus, aqueles que o levaram, aqueles traidores, que o levou à cruz. Ele disse, Yahshua, ele amou tanto a humanidade, Yahshua deu, por tanto amor à humanidade, deu seu filho único, Yahshua. Ele na cruz ali, naquele momento ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Hoje eu clamo e digo: Pai, eu sei que o seu perdão já foi feito, porque nós clamamos, perdoe a humanidade, perdoe esse irmão, perdoe essa irmã. Eles não sabem o que faz. Porque se soubesse o que estão fazendo, contra si, não contra ti, Pai, mas é contra nós mesmos. Quando nós fazemos algo, querido, que vem prejudicar a nós mesmos, nós não vamos prejudicar os outros, nós vamos prejudicar nós mesmos. Por isso que tudo que você toma, uma decisão que você toma, que é contra a vida, contra a verdade, contra a palavra do Criador, você está indo contra o Criador que criou os céus e terra. Você acha que o diabo, ele tem poder sobre a humanidade? Tem poder para aqueles que estão na brecha, tem poder para aqueles que estão no erro, aqueles que estão na inverdade, aqueles que estão na mentira, aqueles que estão na idolatria, aqueles que estão com brechas abertas, mas aqueles que crê que Yahshua veio 100% homem, 100% carne para vencer e venceu, veio cumprir os preceitos da lei de Moisés, que aquele povo daquela época vivia oprimidos, completamente oprimidos. Por quê? Porque não conseguia cumprir mais de 610 mandamentos. Por amor a nós, por amor a mim, por amor à humanidade. Yahweh deu seu único filho, Yahshua, para cumprir. Ele veio, foi o filho perfeito, cumpriu tudo aquilo que aquelas pessoas naquela época não conseguiam cumprir. Ele cumpriu com toda a perfeição. E hoje nós estamos livres, hoje nós estamos na graça, hoje nós podemos viver debaixo da graça. Então, se nós estamos na graça, por que eu vou trazer o jugo de novo sobre as minhas costas? Porque eu vou trazer o pecado sobre mim se eu estou na graça? Porque eu vou buscar? Rompeu-se, querido. Quando Yahshua veio e cumpriu os preceitos da lei de Moisés, que ninguém conseguia cumprir naquela época, rompeu-se ali. Ali rompeu-se, quebrou. Ele foi do inferno, ele sofreu, ele foi flagelado, ele foi humilhado, ele foi envergonhado, ele foi maltratado, ele foi rejeitado, queridos. Ele foi rejeitado, mas ele, mesmo diante da rejeição, mesmo diante das indiferenças, mesmo diante da falta de amor, da falta de reciprocidade para com tudo que ele estava fazendo, mesmo diante da resistência, da oposição contra as verdades ministradas, contra as verdades levadas àquelas pessoas,
Ele não importou, ele seguiu firme, ele continuou no propósito, ele foi tentado pelo diabo, desiste. Esse povo é ingrato, o próprio diabo disse, esse povo é ingrato. Querido, o diabo, ele foi criado pelo próprio Criador, só que ele perdeu a salvação por inveja, porque ele não conseguiu ver aquele resplendor, aquela glória, ele quis tomar, ele deu lugar ao diabo, ele quis tomar o lugar do próprio Criador, do próprio Salvador. Haja visto que ninguém pode adorar, ninguém é digno de ser adorado, não ser o nosso Criador, ele sim deve ser adorado, ele deve ser adorado. Nós não devemos adorar ninguém, nós podemos adorar ninguém. Mesmo que você tome partido para um político que ali ele defende a vida, ele defende a verdade, ele defende a família, mas você não deve adorar. Adorar você não deve. Você deve, sim, tomar partido das coisas certas, das coisas lícitas, não das coisas errôneas. Hoje, quando você toma partido para o erro, para o engano, para a mentira, quando você assume o propósito de votar num corrupto, votar num que é contra a vida, num cara que quer destruir famílias, legalizando drogas, num cara que quer lançar ideologia de gênero, você está indo contra o Criador. Você está indo contra a vida, porque foi Ele que nos criou, Ele que nos deu vida. Você está em oposição a Ele, não a mim, não aquele político que está defendendo. Sabe por que aquele político é perseguido? Porque ele defende os princípios, os valores do nosso Criador, só por isso. Aí o diabo usa hostes malignas, usa pessoas capazes de inventar mentira, de lançar mentira, de perseguir, porque haja visto que Auxa foi perseguido. E Auxa sofreu na pele, muito mais do que nós estamos sofrendo, nós que decretamos, que cremos no Criador, que aceitamos Ele como nosso único Altíssimo, nosso único soberano, nosso único Criador. Nós todos estamos sendo perseguidos. Aqueles que professam uma fé de fato, de verdade, estão sendo perseguidos. Está sendo rejeitado, está recebendo oposição, está recebendo diferenças. Mas nós temos que continuar, nós temos que amar, nós temos que distribuir amor, assim como Auxa. E Auxa recebeu muito mais. Ele ainda foi capaz de amar, capaz de perdoar, capaz de liberar perdão. E principalmente, com todo o sacrifício que ele fez, ele desfez toda aquela maldade. Ele quebrou toda aquela maldade, ele quebrou com força, com violência, com todo aquele mal. Ele fechou a porta do inferno e diz, aqui você não prevalece. Então o inferno ele não tem poder para prevalecer diante de uma igreja de joelho, uma igreja que jejua, uma igreja que clama, uma igreja que ora. Pode vir afrontas para dizer, não adianta você orar, que não adianta. Você está subestimando o poder do nosso Criador? Você está subestimando o poder de uma oração, de um jejum? Você está subestimando a força do nosso Criador? Até o mal, até o diabo foi ele que criou? Porque Lúcifer, ele vivia na glória, ele vivia na beleza, na maravilhosa, lá no céu, mas inveja, deixou a inveja entrar. Perdeu a salvação, caiu e quer que muitos caiam, muitos sejam enganados, muitos sejam iludibriados pela mentira. Não entre, não sirva, não faça papel de Satanás na sua vida. Você tem família, você tem filhos, você tem sobrinhos. Se você não tem filho, você tem sobrinhos. Não faça papel de Satanás. Não faça papel de Satanás. Adore somente nosso Criador Yahweh dos Exércitos, que criou céus e terra. A Ele dê a honra. Defende seus valores, defende os valores morais. Defenda a sua fé que você professa. Porque se você for para o outro lado, você está renegando ter a liberdade de orar, ter a liberdade de jejuar, ter a liberdade de publicar, ter a liberdade de falar. Você vai viver numa ditadura de fato, de verdade. Toda decisão que você toma, tudo que você toma vai gerar uma consequência na sua vida, né? E lembra-se, eu quero que você só lembre que
O Yahushua, ele já rompeu o mal. O mal, ele não pode prevalecer nas nossas vidas. Yahushua já foi no inferno e tomou a chave lá, fechou o portal do inferno. Então, se você ora, se você jejua, a sua oração tem mais poder do que a maldade. A sua oração tem mais força do que o mal. Crê somente nisso. Porque Yahushua, ele foi lá, ele quebrou, fechou, trancou tirou aquele mal, aquele portal que estava aberto. Então, através da minha oração, da sua oração, nós somos mais que vencedores. Tudo posso naquele que nos fortalece, Yahushua Mashiach e aos exércitos. Para meditarmos, nós iremos meditar no livro de Crônica, 1 Crônica, capítulo 14, versos 8 a 17. Bora lá? Vamos lá. Que é a Bíblia que salva, ela que dá vida, ela que liberta, ela que cura e transforma. Então, essa é uma mensagem, assim, querido, maravilhosa para esse período que nós estamos vivendo, esse período de polarização, de negatividade, de maldade. Aqui é só para fortalecer sua fé mesmo. Essa é uma palavra que vai fortalecer você, se você está enfraquecido, fragilizado diante do que seus olhos contemplam. A fé é você crer naquilo que você não vê, não pode tocar, mas a certeza que já aconteceu. E eu creio que já aconteceu a vitória do povo do Criador Yahweh sobre o mal. Eu creio que nós somos mais vencedores, que nós podemos mais do que o mal. O bem sempre prevalece. Dute derrota os filisteus. Dute a Davi. Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi saiu contra eles, mas os filisteus vieram e investiram contra ele no vale de Refaim. Então Davi consultou Iau, dizendo: querido, quando eles souberam que Davi tinha sido ungido rei, o que os filisteus, os inimigos de Davi, o inimigo do povo de Israel, eles fizeram? Eles vieram, subiram contra Davi, só que Davi não foi covarde. Davi foi contra eles. Assim tem que ser o povo do Criador Yahweh. Nós não temos que ser covardes. Quando o mal está subindo contra nós, se levantando contra nós, nós temos que bater, atacar com toda a força, quebrar este mal com toda a força, com toda a fé. Assim como Davi, nós temos que ir contra o mal pela palavra. É com lança. Davi foi com ele com lança, não, Davi não foi contra eles com lança, pau, pedras, igual muitos deles veem, não. Nós vamos com o joelho no chão, é com jejum, é com oração que nós vamos contra o mal. Contra o mal, contra essa guerra espiritual que está sobre a nação brasileira, nós vamos com oração, é com jejum, é com clamor, é com vigílias nas madrugadas. É isso que nós vamos, porque é isso que vai prevalecer. Bora continuar. Iau consultou o nosso Criador Altíssimo. Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Altíssimo respondeu: vá, porque os entregarei nas suas mãos. Então, você que está se propondo a orar pela nação brasileira, você que está jejuando pela nação brasileira, você que já orou, que já recebeu respostas, continua firme no propósito, porque ele diz que já foi rompido esse mal, que já foi quebrado esse mal, que esse mal não prevaleceu. Nós temos que continuar orando, nós temos que continuar jejuando, nós temos que continuar declarando, porque quando você declara, assim acontece. Quando você determina, assim sucederá. E nós determinamos, nós oramos, nós clamamos, e o Criador disse: já caiu, esse mal já caiu, e assim sucederá. Mesmo que seus olhos contemplam outras coisas, mesmo que você contemple o diabo usando hostes malignas, tentando te afrontar, dizendo que não vai dar certo, querido, a última palavra do nosso Criador Yahweh dos exércitos é a palavra dele que prevaleça. Nossa, desse período foi importante que isso acontecesse, sabe para quê? Para separar o joio do trigo, para mostrar que muitos homens que subiam em púlpito dizendo Jesus, ali é o nome de blasfêmia, é Yahushua Mashiach, eu creio em ti, mas hoje está lá apoiando a ideologia de gênero, hoje está lá apoiando destruição de família, hoje está lá puxando votos para ideologia de gênero, para destruição, para liberação de drogas. Você nunca foi e nunca será enquanto você não se voltar para o Criador. Se eu fosse você, pregador, que se denomina pastor, tinha vergonha na sua cara. Você, esposa de
pastor que se denomina missionário e está puxando voto contra a vida, tenha vergonha na sua cara. Você leu a Bíblia. Peraí, a Bíblia não sentiu, não fez efeito em você? Então isso quer dizer que ali você estava como um servo do próprio Satanás, para trazer divisão dentro das denominações, para trazer separação, para trazer confusão. Isso só demonstra para nós quem que vocês estavam servindo. Quem que vocês estavam servindo. E depois, não vem me ofender, não vem me... Querido, vocês já estão se ofendendo próprio, porque a partir do momento que você vai contra o Criador, você não tem moral para pedir respeito, não. Vocês não têm moral para pedir respeito, não. Porque se vocês tivessem respeito, ali, quando você segurava o microfone, quando você estava com o microfone na boca lá, falando, pregando o evangelho, você pensava naquelas famílias que estavam ali sentadas naqueles bancos, ouvindo, tentando receber um avivamento, receber algo que fortalecesse elas. Ali estava sendo pregado de fato e verdade. Era um evangelho manchado, era um evangelho poluído, era um evangelho mentiroso. Porque quando você prega mentira, quando você prega falsidade, quando você prega engano, as pessoas, elas não se alimentam verdadeiramente. Porque o evangelho está contaminado de mentira, está contaminado de falsidade, está contaminado de mentiras. E o nosso Criador, ele é verdadeiro. O nosso Criador, ele é verdade. Você não pode contestar a verdade. Se você subiu no púlpito e diz que crê no Criador, crê no Salvador e hoje adora, e hoje busca, angaria votos para a oposição, você está contra aquele que você pregava, você está contra aquele que você acreditava. Porque não é possível você dizer que você ama Yahshua, ama Yahweh, e as suas atitudes são contrárias, são em oposição, são de resistência. O que você vai ganhar com isso? Destruição de famílias? Filhos viciados? Você pregador, pregadora, que apoia a ideologia de gênero, apoia a liberação de drogas, você já conversou com a mãe? Você já conversou com a esposa? Com o marido é viciado? Que o filho é viciado? Que a mãe sai para trabalhar, a esposa sai para trabalhar, e ó que chega em casa, tudo que tinha em casa vendeu tudo para usar. Você apoia isso? Destruição de famílias? Eu fico assim, perplexo. Eu oro e entrego a sua vida ao Criador e ao dos Exércitos. Eu abençoo a sua vida em nome de Yahshua Mashiach, porque errar é humano, persistir no erro é burrice. Que o Criador venha ministrar no seu coração essa verdade. Que Ele venha ministrar, que venha te tocar. Que de repente você ainda não teve uma experiência com Ele, de fato, de verdade. Porque a pessoa que diz pastor ou missionária, ou bispo, ou apóstolo, e apoiar a ideologia de gênero, apoiar o aborto, apoiar a liberação das drogas, eu vou falar com você com toda a sinceridade do meu coração. Não teve uma experiência com o amor. Não sabe o que é o amor, que é Yahweh Yahshua. Você ainda tem que buscar. Você ainda não teve a experiência de receber o Espírito do Criador. O Ruach dele não tinha... Você não encontrou o Ruach dele. Porque se você pensasse, se você analisasse, se você pensar um pouquinho, se você analisar um pouquinho, você vai ver que você está no caminho errado. Você está na rota errada. Não estou aqui te pedindo para votar em A ou B, não. Estou te pedindo para ser justo. Para honrar a fé que você diz que tem. O que adianta? Por que adianta falar com Yahweh? Eu amo Yahweh, eu amo Yahshua. Declarar com a minha boca, meu coração está cheio de maldade. Querendo destruir famílias, querendo destruir o Brasil.
O Brasil é a nossa riqueza. O Brasil, o povo brasileiro é um povo escolhido. Nós seremos o celeiro do mundo. Já é reconhecido. Se você assiste jornais internacionais, não fica nesse lixo, dessa Globo lixo aí, ó. Que a Globo, ela desinforma. Ela não informa. Porque ela desinforma, ela cauteriza a mente da pessoa. Para ela não pensar, não raciocinar. Ela induz a pessoa. Globo, CNN, eles induzem a pessoa a ouvir o que querem. A ouvir o que eles querem postar, a manchete que eles querem informar, o que eles querem informar. Mas se você tiver um pouquinho de sabedoria, que é do alto, que não é entregue, você simplesmente vai buscar outras fontes. Vai buscar outras fontes de jornalismo. Tem a Euronews, tem a Jovem Pan, não estou fazendo propaganda não. Tem a Record, mas é mais neutra. Eu não quero ter o SBT, mas mais ou menos, né? Mas eu gosto mesmo da Jovem Pan e da Euronews, que lá fala tudo. E outras fontes, a internet. Se você tem um celular, busque, investigue. Não vai acreditar em tudo que vocês ouvem, não, porque a Globo, ela tá ali para desinformar. Ela é paga para desinformar. Então nós temos que primeiramente buscar a presença do nosso Criador, falar: Pai, me dê sabedoria, me dê inteligência para ver a verdade, abre os meus olhos espirituais. Em nome de Yahshua Mashiach, eu repreendo tudo que está fechando a sua venda espiritual, seus olhos te cegando, tudo que está trabalhando a sua mente, para que você não venha raciocinar, não venha questionar. Se nós temos que questionar, gente. Nós temos que questionar. Questione. Será que isso é bom? Talvez para você supere, mas e seus filhos, seus netos? E aí? Você não tem neto? Você não tem filho? Você não tem sobrinho? Você não tem um vizinho? Nós temos que ser solidários um com o outro. Nós não temos que olhar nosso próprio bem. Nós temos que olhar a sociedade como um todo. Nós temos que ser cidadãos verdadeiros. Continuando. Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? E o Altíssimo respondeu: vá, porque os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi até Baal Berazim e os derrotou ali e disse: Ial, por meio de mim, rompeu as fileiras inimigas como as águas rompem barreiras. Assim como Ial, o nosso Altíssimo, ele entregou os filisteus, aqueles inimigos do povo de Israel, a Davi, que os afrontava, os perseguia. Hoje, o nosso Criador, o nosso Altíssimo, ele me entrega e te entrega. Você que está orando, você que está jejuando pela nação brasileira, ele nos entrega nas nossas mãos. Esse inimigo já caiu, porque ninguém pode segurar uma igreja que ora, uma igreja que jejua, uma igreja que clama, uma igreja que crê. E nós cremos no nosso Criador, nós cremos no nosso resgatador. Nós cremos que tudo é feito da vontade e querer dele. Tudo é pela vontade e o querer dele. Tudo é feito pela vontade e querer dele. Nós cremos na oração. Por isso chamaram aquele lugar de Baal Perazim, ou seja, Senhor das brechas, né? Os filisteus deixaram lá os seus deuses e Davi ordenou que fossem queimados. Ou seja, toda aquela idolatria que ali ficou. Davi venceu os filisteus. Baal era homens que idolatravam o mal, cheios de idolatria de deuses. Deuses que não ouvem, deuses que não vê, deuses que não fala. Davi ordenou que fosse queimado. E hoje a igreja de Yahshua Mashiach, ela ordena que toda idolatria, ela ordena que toda mentira, que toda corrupção, que toda inverdade seja queimada, seja destruído. E tudo que nós ordenamos, assim como Davi ordenou, aconteceu, sucedeu. E nós ordenamos que a mentira cai por terra, que toda cegueira espiritual caia por terra, que toda mente cauterizada caia por terra. Tudo que foi feito no oculto, no escondido, para enganar, para iludibriar, para cegar, para não
raciocinar já caiu por terra, porque nós ordenamos, nós somos a igreja do Criador. Nós estamos de joelho, nós estamos clamando, nós estamos buscando, nós estamos determinando, e assim sucederá, diabo. Você já é derrotado em nome de Yahshua Mashiach. Você já é derrotado em nome de Yahshua Mashiach. Os filisteus tornaram a subir, fizeram uma nova investida no vale. De novo, Davi consultou Iau e este lhe respondeu: não vá atrás deles, mas rodeie por detrás dele e ataque-os por diante das amoreiras. Quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, saia para a batalha. Iau que saiu à frente para atacar o exército dos filisteus. Ou seja, a primeira vez, o primeiro turno, os filisteus vieram contra o povo do Criador. Eles se levantaram contra o povo do Criador, com mentiras, com idolatrias, com oferendas, com engano. Mas eles ainda não ficaram satisfeitos, não. Vem para o segundo turno. Vai cair. Vai cair, em nome de Yahshua Mashiach. Vai cair. Vai cair. Assim como aconteceu com Davi. Assim como eles, Davi os venceu. Davi os venceu. E eles ainda tornaram, foram atrevidos, investiram de novo, subiram de novo, fizeram uma nova tentativa contra Davi. E Davi de novo foi ao pé do Criador e pediu: e agora, pai? Uma nova investida. Aí o Criador diz: não vá atrás deles, mas rodeia por detrás. O que é que tem que acontecer? Nós temos que unir, rodear o mundo, rodear o Brasil. Eu convoco todas as nações de outros países que já nos ajudam a interceder em oração. Aos irmãos da África, aos irmãos de Portugal, aos irmãos dos Estados Unidos, da Alemanha, aos irmãos de outras nações. Argentina, que está sofrendo, Venezuela, nos ajuda em oração. Vamos rodear o mundo, rodear o Brasil em oração. Que venha oração de todos os lados, assim como Davi foi orientado. Hoje a igreja está sendo orientada. Nós estamos clamando e pedindo que outras nações, que o cerque o Brasil, feche o Brasil com orações, com clamor, porque assim sucederá. Assim